Matheus Tiburcio, do canal Psiquiatron. O pessoal do Padre Biapina, né? Mais especificamente o Rodolfo, que é meu grande amigo, né? Inclusive mandar um abraço para você, Rodolfo. Olha, o Padre Biapina, o pessoal do Padre Biapina fez muito para divulgar esse canal, Psiquiatron. E eu sou muito grato a eles, né? Ao Jonathan, ao Rodolfo, a todo o pessoal, né? Mas o Rodolfo, ele fez um vídeo ontem, né? Intitulado Uma Resposta a Matheus Tiburcio, né? O Rodolfo é meu amigo, meu grande amigo até, né? E nesse vídeo ele comenta um trecho do último vídeo que eu fiz, né? Que é a respeito em que eu critico a política do Conde, em que o Conde parece ver os militares como um mal menor em relação aos olavistas. E que E a resposta que o Rodolfo é o seguinte, que realmente os militares são um mal menor em relação aos olavistas. Porque mesmo o Mourão sendo abortista, mesmo ele sendo não sei o que, sendo positivista, maçom, eugenista, etc, ele faz coisas como impedir a vinda da base militar americana para o Brasil, no que o Mourão tem razão, ao meu ver. Impedir a ida da Embaixada Brasileira para Jerusalém, né? Que eu acho que o Mourão também tem razão nisso. É desnecessário. É desnecessário totalmente. Não vejo grande mérito nisso. E ele diz que por causa disso o Mourão e os militares se tornam mal menor, mesmo sendo abortistas, mesmo sendo eugenistas, etc, positivistas, mesmo tendo introduzido o divórcio no Brasil, mesmo tendo introduzido a contracepção no Brasil em larga escala, etc, né? Olha, em primeiro lugar, quando eu falei isso, né, eu assumia que as pessoas que veem no meu canal, e nisso talvez tenha havido um erro de comunicação da minha parte, tivessem visto os outros vídeos que eu fiz já sobre o tema. E é um tema do qual eu tratei aqui mais ou menos extensivamente, né? Mas a rigor é o seguinte, política e a moral na política são coisas que nós calculamos, que nós católicos entendemos teleologicamente. Você tem um fim último do ser humano, Deus. E você tem várias coisas, vários pecados que a sala militar promove: aborto, contracepção, o gaysismo, deixa-me ver mais o que, a eugenia, etc, que vão de encontro ao fim último do ser humano. O olavismo, por mais que eu critique, que eu saiba, não defende nada disso. Todas essas coisas negativas dos militares vão de encontro ao fim último do ser humano, que é Deus. Agora, todos os lados favoráveis aos militares, inclusive que o Rodolfo citou, são coisas que não dizem respeito a esse fim último, que é Deus, mas só dizem respeito aos suceranos virtuais que as pessoas criaram, como sendo o Brasil, Estado, nação, etc, né? Uma série de suceranos virtuais que eles não necessariamente existem. Alguns existem, outros não. E ele parece, como muitos católicos, dizer que não, existem dois fins últimos: Deus e o sucerano virtual. Quando isso me parece, né, não ser algo muito exato, porque Deus, a última coisa, viver é se preparar para morrer e para encontrar Deus, para encontrar esse fim último do homem, que é Deus. No reino de Deus, Deus não vai perguntar a você, né, pela sua lealdade a um sucerano virtual
que foi criado para ser um usurpador de Deus. Deus não vai criar, não vai perguntar isso. Ele não vai te fazer essa pergunta. Porque de um lado você tem coisas que dizem respeito à moral e à própria lei natural, que os militares combatem. Os militares estão de acordo com a própria lei natural e o próprio fim último. Melhor, estão indo de encontro, são contra, defendem políticas que são opostas à lei natural e ao fim último do ser humano, que é Deus. São o lado ruim dos militares. Esse é o lado ruim dos militares. O lado bom dos militares só diz respeito à política contingente. A esse fim último usurpado que os liberais criaram, né? Desde Hobbes, né? Mais ainda antes, desde Maquiavel, que não necessariamente é um liberal. Ou seja, é claro que os militares nesse aspecto são o mal maior. Porque tudo que os olavistas, todas as porcarias que os olavistas defendem, vão apenas de encontro ao Estado, à nação, no máximo, né? Isso você tendo a visão menos caridosa dos olavistas. Vai tudo de encontro apenas ao Estado, à nação, a suceranos virtuais. Enquanto que os militares defendem, e há leis positivas, no máximo, ou há costumes, né? Regras diplomáticas, o exemplo que ele citou, leis positivas. E o que os militares defendem vai de encontro ao próprio Deus, o próprio fim último do ser humano, à própria lei natural e ao próximo, mais importantemente. Ou seja, é impossível, da perspectiva de um católico, você dizer que os militares são o mal menor. Porque não são. Né? Não são. O que o Conde pensa a respeito disso, eu não faço a mínima ideia, porque eu nunca vi uma explicação do Conde a respeito de como ele entende essa questão de teleologia, etc, etc. Teleologia na moral, teleologia na política, lei natural. Eu nunca vi o que é que o Conde pensa a respeito disso. Então seria... Então eu não vou dizer que critico uma tese do Conde, porque eu não sei qual é a tese do Conde a esse respeito. Eu não sei qual é a tese do Conde a esse respeito. E honestamente, assim, eu confesso que eu nem me importo mais tanto com essas tretas que você vê na internet, né? O Rodolfo, né? Ele até citou a questão que os olavistas defendem. Ele colocou no vídeo, ele intercalava muito a questão do Mateus, que o Mateus diz sobre o Mourão, sobre o Bolsonaro, sobre sei lá quem, e o que os olavistas dizem. Eu não me responsabilizo pelo que os olavistas dizem. Né? Eu me responsabilizo porque eu digo, porque eu não sou olavista. Os olavistas não gostam, nem ao menos gostam do meu trabalho. Né? Eu nem ao menos tenho tempo para acompanhar o que os olavistas dizem. Então eu não me responsabilizo pelo que eles dizem, mas pelo que eu digo. Agora, diante dessa questão de lei natural, fim último do homem, as coisas que os militares defendem que vão contra a própria lei natural, me parece difícil ver que o Olavo seja o mal maior. Porque todas as coisas que o Rodolfo, que eu repito, aqui é meu amigo, falou, que o Olavo desagrega o Estado, não sei o que, dizem que ele é a favor de Israel, é a favor de uma base americana no Brasil, dizem respeito apenas ao Estado.
dizem respeito ao Estado, à nação, a Brasil, a povo brasileiro, etc. Que isso, para mim, é no máximo um fim secundário. É a mesma coisa de você, ao ver Nosso Senhor Jesus Cristo morrendo na cruz, pensar em como vai ser o reinado temporal do Messias, né? O Messias judaico. É uma coisa que não faz sentido. Uma coisa que não faz sentido, eu já fiz vários vídeos aqui explicando o porquê disso. Inclusive o que eu falei no último vídeo devia ser explicado em relação aos outros, né? Mas é fundamentalmente isso. Eu não acho que o olavismo seja um mal menor, um mal maior, na verdade. Não que eu seja olavista, né? Porque eu acho que as coisas que que esses olavistas defendem, vão apenas de encontro a fins secundários do ser humano, né? E independentemente disso, eu acho que essa é uma disputa que já foi ganha. Essa é uma disputa que já foi ganha. Porque os olavistas têm algo para se perpetuar. O Olavo, querendo ou não, tem algo para se perpetuar na história. O Olavo tem algo a oferecer. Pior que ele seja, por mais mal que eu acho que ele tenha feito, né? Em muitos aspectos. Inclusive ungindo o Mourão. Mas o Olavo vai deixar algo para a história. O Mourão vai deixar apenas o caixão dele para trás. Nesse sentido, a briga já foi perdida. A briga já foi perdida há muito tempo. E eu, onde é que eu estou? Em lugar nenhum. E se me levarem para os olavistas, eu não vou. Eu não vou para os olavistas, não vou muito menos para os militares, não vou para os liberais, não vou para os nacionalistas. A cada dia eu estou mais distante desse movimento católico que está ganhando força no Brasil, principalmente por amor à igreja, pelo amor que eu mesmo tenho à igreja, por pior católico que eu seja. E para o lado de lá, o lado da esquerda, o lado da oposição, aí é que eu não vou mesmo, porque eu já vi o que aqui tem lá. Onde é que eu estou? Em lugar nenhum. O que eu digo no meu canal não importa a tanta gente assim. O meu canal não cresce tanto assim. Talvez o Conde nunca vá saber que eu disse isso dele. Nunca vai responder. Mas ainda tem meus amigos que se importam. O Rodolfo se importa com o que eu digo no meu canal. E eu fico muito agradecido, Rodolfo, por você ter respondido. Por você ter dado alguma importância ao que eu disse aqui. Eu fico muito agradecido a outros que deram importância aqui ao que eu falo, né? Apesar de que o meu canal influencia muito pouco. Porque os católicos têm, e isso é fato, um amor pelo descartável, um amor pelo contingente, um amor pelo supérfluo. Um grande abraço, Rodolfo. Rezem por mim, rezem todos por mim. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o like
e coloca a sineta. Um forte abraço a todos e até lá.